Jesus. Pois bem, vamos ouvir a voz de Deus. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, é a voz de Deus que está falando, não é verdade? Não é a voz de um homem. A palavra de Deus, a Bíblia, é a voz de Deus. Então, o tema que nós estamos propondo-nos a estudar, o Evangelho segundo Marcos, o primeiro Evangelho dos 4, servindo de base para Mateus e Lucas, tendo como fonte Pedro, o apóstolo, e havia também um conjunto de ditos a respeito de Jesus, fonte que, do latim quelle, que foram as fontes de Marcos, ou seja, é um livro inspirado, é um livro confiável. Então vamos fazer o estudo do tema, como precursor messiânico, João Batista dá testemunho de Jesus, o Messias. Vamos estudar os versículos de 1 a 8 do capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. Coisas grandes o Senhor falará ao longo desta jornada. Prepare-se, amado. Prepare-se para ser surpreendido. Prepare-se para ser fortalecido. Prepare-se para crescer em graça e em conhecimento. Minhas orações nesse tempo a Deus tem sido esta: Senhor, eu preciso, eu quero, eu desejo ter mais e mais profundidade de conhecimento e de intimidade contigo, para poder levar a tua igreja a um nível jamais visto. Me ajuda, Senhor. Essa tem sido a minha oração em nome de Jesus, em minha busca diária em nome do Senhor. Então vamos fazer a leitura do texto básico. São agora 10 horas e 38 minutos. Diz assim a palavra bendita e maravilhosa: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Rios Theos, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Que esta palavra abençoe rica e abundantemente o coração da igreja presencial e online, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor amado, Deus eterno, Deus vivo, tua palavra é a fonte de recursos espirituais. Nela encontramos toda a sorte de bens e tesouros preciosos e deleitáveis para a alma. Por meio da tua palavra temos paz, temos verdade libertadora, consolação. Por meio da tua palavra temos uma voz do Espírito,
que muitas das vezes é proclamada no deserto. Portanto, Paizinho, queremos nesta manhã de domingo ouvir esta voz, a voz do Espírito, a voz da palavra, a voz de Deus, o verbo que traz vida. Fala-nos, inspira-nos, ilumina-nos, enche-nos da tua verdade. O que nos importa é a tua palavra, porque ela é poderosa, ela é libertadora. A tua palavra sustenta todas as coisas, ela traz cura para nosso coração. Assim, Senhor amado, que a mim agora cabe-me diminuir, para que tu cresças, para que tu sejas conhecido e ouvido. Assim eu te peço, usa-me, Pai, com a autoridade, com a unção do Espírito, para comunicar o Evangelho de Jesus Cristo, as tuas ovelhas, no século 21. Oramos em nome de Jesus. E o povo amado de Deus, família amada, rebanho de Cristo, diga amém, amém e amém. Grato tanto, amada bispa, louvado seja Deus pela tua vida e inspiração. Família amada, preciosos do Pai, rebanho de Cristo, santos e preciosos do Senhor. Como é maravilhoso podermos caminhar sobre chão sólido. Charles Wiley disse que sem as verdades do Evangelho não teríamos nada sólido debaixo dos pés. Eu concordo plenamente com ele, pois quando vamos à confissão de Pedro, quando Jesus, na Cesareia de Filipe, está fazendo uma pesquisa a respeito de quem os discípulos, quem as pessoas achavam quem ele era. Então disseram, uns acham que tu és Elias, outros João Batista. E Jesus falou, e vocês que estão comigo, quem vocês acham que eu sou? Então Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. Eu também te digo que tu és pedra pequena, e sobre esta pedra, ou seja, Jesus era o assunto do texto. Quem diz de vocês que eu sou? Jesus o Messias. Sobre esta pedra, Jesus, edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, é a rocha debaixo dos nossos pés, é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que sustenta como pedra angular. O próprio Pedro, depois da sua carta, ele diz que Jesus é a pedra angular. Se fosse como a Igreja Católica Apostólica Romana ensina, que Pedro é a pedra da igreja, certamente já teria ruído há muito tempo. Mas graças a Deus que a pedra é o Senhor Jesus Cristo. Então o texto que lemos é o prólogo do Evangelho segundo Marcos. Ou seja, são os insights daquilo que nós iremos ouvir durante todo o livro. É o prólogo, é o prefácio, é o prelúdio, são as primeiras palavras, é a introdução, são pérolas filigranas daquilo que vamos ouvir durante todo o Evangelho segundo Marcos. E o seu propósito aqui é informar o leitor das verdades fundamentais que serão apresentadas, especialmente sobre a identidade de Jesus. Amados, Pedro diz que nós temos que estar prontos para responder à razão da esperança que está em vós. No dia que o calo aperta, no dia mau, se você não souber quem é Jesus,
serás presa fácil. Se nós não soubermos a identidade de Cristo, a pessoa de Cristo, a vida de Cristo, a obra de Cristo, seremos como cego no tiroteio. Não é verdade? Mas eu não quero que ninguém viva perdido como menino agitado de um lado para o outro. Por isso estamos aqui para dar raízes sólidas do conhecimento de Cristo Jesus. Então, sem delongas, Marcos apresenta que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Esse é o tema central da cristologia de Marcos. Ele, Jesus, é mais do que um amigo. É mais do que um amigo. Ele é teu amigo, diga glória a Deus por isso. Inclusive tem um louvor lindo que eu amo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Ele é o nosso amigo amado. Diga glória a Deus, Jesus. Mas ele é mais do que o nosso amigo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Diga glória a Deus, amado. Ele é a rocha de sustentação de todas as coisas. Ele é a segunda pessoa da Trindade ou Triunidade, não importa. Ou seja, nós cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como a nossa mente é limitada, e nós não podemos conceber como é esta ideia, a não ser de forma grossa, em exemplos, nós podemos imaginar a figura do sol. Quando nós olhamos aquela bola amarela lá em cima, aquela bola física amarela, seria Deus Pai. Esse é o Deus Pai. E ali daquela bola amarela sai o raio de ultravioleta, aqueles raios. O raio ultravioleta é sol também. Seria o Deus Filho. Sol de sol. E quando o raio bate na tua pele, que esquenta, o que ele faz? Quando ele bate na tua pele, o que ele faz? Ele esquenta. Esse é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo na tua vida. 3 em 1. E você sabe quando você lê Adalto Lourenço, um cientista brasileiro muito bom, ele diz que todo pintor, todo artista, quando termina a obra, o que ele faz? Ele assina a sua obra. O nosso Deus, que é 3 em 1, assinou a sua obra em toda a criação. Você quer ver? O tempo é dividido como? Passado, presente e futuro. 3 em 1. Medidas: altura, largura, profundidade. 3 em 1. Nosso amado que cuida da eletrônica da igreja, energia: positivo, negativo e neutro. 3 em 1. O nosso DNA tem características de 3 em 1. Nós somos tricótomos: corpo, alma e espírito. Ele assinou toda a obra, e em toda a obra ele está dizendo: eu sou Deus Trino, Criador dos céus e da terra. Diga glória a Deus por isso. Então em Marcos 1 ele faz conexão com o profeta Isaías, que o apresenta como servo sofredor. De tantas as coisas que Jesus é, uma delas é Deus. Essa seria a tese de João, já o apóstolo. Aquele que andou na terra é Deus, Deus de Deus, não criado, gerado, porque Jesus não é criatura, Jesus é criador, ele é Deus. Mas aqui ele é apresentado como servo sofredor. Mas você imagina que o Todo-Poderoso se esvaziou de sua glória na pessoa da segunda pessoa da Trindade, Jesus, se esvaziou de sua força, vestiu pele humana, envolto em lenços, nascido numa manjedoura, sofreu como nós seres humanos, os mesmos problemas e agruras, carregou o peso dos nossos pecados
e morreu crucificado por amor à sua criatura, amado. Amado, não há amor maior do que este. Você pode dizer: muito obrigado, Jesus, eu te amo, Senhor, a minha vida é tua. Então ele é apresentado por Isaías nessa conexão como servo sofredor. E já João Batista dá testemunho a seu respeito dizendo: ele é maior do que eu. Jesus: eu sou João Batista, venho preparar o caminho, mas esse que vem depois de mim, ele é maior do que eu. Nem as suas sandálias eu sou digno de desatar. Essa era a função do escravo. Nem função do escravo de desatar as suas sandálias eu tenho condições. Aí você vê hoje em dia uma teologia de meia tigela, de uns teólogos de meia tigela, teologia do coaching, dizendo assim: você tem o mesmo valor que Jesus tem. Peraí, calma. Aí a gente vai lá em Apocalipse e vê João chorando, porque não havia ninguém digno de abrir o selo, mas Jesus era digno de abrir o selo. Amado, não tem comparação. Jesus é Jesus. Ele te ama, você tem todo o valor para Ele, mas Jesus é Jesus. Não é verdade? Só que a teologia do coach, ela quer massagear o ego das pessoas e cria lá heresias cheias de mentira, que eu vou lhe dizer, na hora do vamos ver, do pega pra cá, não tem, todo mundo corre, amado. Você tem que ficar com a palavra de Deus, é ela que vai te dar chão sólido, é sobre esta pedra que deves edificar a igreja de Jesus. Então, ao longo do livro, nós veremos, você vai notar, como os principais grupos são eles: os discípulos, as multidões, os líderes religiosos e os demônios, como eles, por um lado, discípulos, se relacionam com esta verdade de ser Jesus o Filho de Deus, que veio para morrer e ressuscitar para os nossos pecados, e como outros lutam com estas verdades que nós, leitores, já sabemos com base no prólogo. Então é apresentado aqui: Jesus é o Messias, Filho de Deus. Jesus é o Salvador de todo aquele que crê. E quem crê, diga glória a Deus, amado. Olha, se você crê em Jesus e confessa Jesus, boa notícia, você está salvo. Teu lugar é a eternidade, amado, para todo sempre, onde cantaremos e louvaremos. É dito que Jesus veio para que o reino de Deus se tornasse realidade. Amado, o reino de Deus já é uma realidade. Por isso nós somos amilenistas. O que é o amilenista? Baseado lá em Apocalipse 20. Nós cremos que esse milênio, que Apocalipse diz, ele não é literal. Assim como todo livro de Apocalipse não é literal. Ele compreende a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Amado, Cristo Jesus já é Rei de Reis, amados. Ele já reina sobre todas as coisas, diga glória a Deus. E nós em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque Jesus reina, os espíritos malignos saem. Glória a Deus. Porque Jesus reina, Ele andou sobre as águas. Porque Jesus reina, Ele multiplicou pães e peixes. Porque Jesus reina, Ele curou leprosos, Ele deu vista aos cegos. Porque Jesus reina, Ele libertou aqueles que estavam cativos por Satanás. Porque Jesus reina, o diabo não pode impedir das suas ovelhas ouvirem a sua voz e seguirem Jesus. E das mãos do Pai ninguém poderá arrebatar. Ele reina. Ele reina. Bispo, mas a Bíblia diz que Satanás será solto. Sim, diz que ele será solto, diz que haverá o tempo da apostasia, diz que haverá o tempo do homem da iniquidade, diz que haverá a grande tribulação. Isso será no tempo da grande tribulação, que ele vai enganar as nações
para se reunir contra Cristo. E aí, bispo, vai haver uma guerra, Satanás vai estar comprimindo Jesus, e Jesus vai estar lá, assim, meio baleado. Não! Jesus vai fazer assim, ó, e todo mundo vai cair por terra, porque o sopro da boca dele é mais poderoso do que o inferno inteiro, amado. Diga glória a Deus por isso. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Então, Jesus veio para cumprir todas as esperanças do Antigo Testamento. É isso que Marcos está dizendo já no prólogo. Ele é o cumprimento de todas as promessas. Ele é o rei davídico. Ele é o Cristo Senhor, ele é o Messias. Então, sendo o primeiro a cunhar o termo evangelho, do grego evangelion, se fez necessário que logo apresentasse Jesus como Messias, Filho de Deus, que é o âmago da mensagem do reino, que é a rocha de sustentação da igreja. Não adianta pregarmos sobre isso, aquilo, aquilo outro, se nós não formos ao âmago. Se você não souber que a base de todas as coisas é Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra, pedra angular. Rocha de tropeço e ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, para o que também foram postos. Amados, que Deus nos ajude a não trocar nem um tio e nem um jota desta palavra, porque esta palavra vai te mostrar quem é a pedra principal que sustenta a tua vida, e o seu nome é Jesus Cristo, Senhor. Então Jesus cumpriu o papel de Jesus, de Messias régio, o Messias real, pois ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Ele entrou na casa do valente e ele o amarrou. Então, quando, logo após o batismo, no Rio Jordão, diz Marcos, imediatamente o Espírito o compeliu para o deserto para ser tentado por Satanás por 40 dias. E em 40 dias, debaixo de dor, sofrimento e tentações, Jesus venceu todas as coisas. E no final ele disse, retira-te, Satanás, porque está escrito, só o teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E saindo do deserto, o que é que Jesus começou a fazer? Começou a curar as doenças, expulsar os demônios, libertar os cativos, começou a arrebanhar as ovelhas perdidas da casa de Israel e a cumprir o seu mandato, porque ele reina, porque ele tem autoridade, porque ele cumpriu o seu papel messiânico como Messias real, aquele que se assentou no trono de Davi e o cujo governo não passará. Entretanto, ainda no seu primeiro advento, ele também foi descrito como o servo sofredor. E veja, me acompanhe então nisto, como está no livro de Isaías, capítulo 52. Aí vai estar descrito o servo sofredor, versículo 13. Diz assim a palavra, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará a admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Então pergunta o profeta, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si,
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Depois ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz lá que ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Diga glória a Deus por isso. Amado, quando Jesus estava na Via Crucis, carregando aquela pesada cruz, levando chibatadas, cusparadas, esbofeteado, com uma coroa de espinhos, ensanguentado e pregado no alto daquela cruz, como servo sofredor, ele certamente estava levando sobre si todas as nossas iniquidades. A maior das chagas que poderia haver, a maior das doenças que poderia haver, é o nosso pecado, e este pecado ele levou sobre si. Agora, pois, já não há mais condenação contra nós. Diga graças a Deus, porque ele carregou, ele sofreu, ele morreu, ele deu a sua vida. É por isso que pregamos o evangelho da graça de Deus, porque ele pagou um alto preço. E agora que sabemos que ele pagou um alto preço pelos nossos pecados, iremos permanecer na vida pecaminosa? Iremos permanecer na vida mundana? Iremos permanecer numa vida distante das coisas de Deus? Negativo! Porque nós estamos mortos para o pecado, fomos crucificados juntamente com Cristo Jesus para a vida velha. Agora nós somos uma nova criatura, e aqui estamos para dizer: obrigado, Jesus, pela tua vida, pela tua obra, pela tua morte, pela tua ressurreição, porque o Senhor é o meu pastor, é o meu salvador. Nada vai me faltar na minha vida. Não vai faltar força para você vencer o pecado. Não vai faltar coragem para você pregar a palavra. Não vai faltar provisão para você levar o evangelho. Diga amém por isso. Então, amados, o trono sobre o qual Jesus se torna o Messias davídico, o trono sobre o qual, primeiro trono sobre o qual Jesus se tornou o Messias davídico, foi a cruz. Porque ali ele manifestou a sua glória, não apenas na ressurreição, porque ali ele morreu uma morte vicária, sacrificial por muitos. Ali era o pagamento do preço. Sem cruz não há evangelho. Sem morte não há evangelho. Sem sangue não há remissão de pecados. Sem o sangue de Cristo ainda estaríamos debaixo da ira, justa ira de Deus. E o inferno seria prática da justiça. Mas graças a Deus que houve uma cruz na história. E essa cruz não foi um acidente. Essa cruz não foi porque os discípulos não souberam proteger Jesus. Essa cruz não foi sequer por causa em si da traição de Judas. Tudo isso já estava debaixo do pré-desígnio da determinação de Deus. Vós o matastes por causa da determinação de Deus. Graças a Deus
que ele foi ressuscitado dentre os mortos, e agora você pode dizer que em Jesus você também está vivo. Em Jesus você também ressuscitou, amados. Em Jesus, aquele que estava morto agora tem vida. Aquele que estava no pecado, escuro, vermelho como camesim, agora está branco como a lã e alvo como a neve, amado. Tudo isso passa pela cruz. Veja o que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha a obra de Jesus por muitos. Amado, se você crê em Jesus, você está entre esses muitos que Jesus salvou. Ele diz assim, a bendita palavra do Senhor: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você crê em Jesus? Você crê na morte e ressurreição de Jesus? Você crê que Ele levou a tua iniquidade para aquela cruz? Então você está entre esses muitos, amado. Olha lá o capítulo 14, versículo 24, diz a bendita e maravilhosa palavra da graça de Deus. Diz assim, então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. É a expiação limitada. Amado, não é todo o planeta Terra, são os muitos. É você que está lá, amado. Diga, eu creio, graças a Deus. Você confessou a Jesus, amado, tu és a pessoa mais bem-aventurada do mundo. Louvado seja Deus. Então esta foi a primeira vinda. Agora, em sua segunda vinda, Jesus virá como rei conquistador. Ele não virá mais como o servo sofredor, cordeiro para ser morto, mas ele virá como o reto juiz julgador. E aquele que nele crê está salvo, e aquele que nele não crê já está julgado. Ou seja, será nada mais que a justiça de Deus sendo aplicada. Aquele que for salvo será salvo pela graça. Aquele que for para o inferno será para o inferno por causa da justiça. Não será injusto. O inferno é a justiça, amado. Porque nós estávamos cheios de pecados que nos afastavam de Deus. Então veja lá em Marcos capítulo 13, versículo 24. Diz assim, 24 e 27, fala sobre a vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, aleluia, verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aleluia, amado. Os anjos são cefeiros, vão separar o joio do trigo. Quando o sinal do Filho do Homem, em poder e grande glória, for visto no céu por todo olho, os anjos irão separar dos quatro ventos da terra, dos céus, os seus escolhidos, e nós ouviremos do Pai: vinde, benditos do meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado. Diga glória a Deus por isso. Então os filhos estarão à direita. Amado, que você esteja, e você estará, diga glória a Deus, entre os muitos, entre os lavados, entre os filhos, aqueles que foram remidos pelo sangue do servo sofredor há 2000 anos atrás, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda diz o capítulo 14, versículo 60, olha lá, capítulo 14, versículo 60 a 62, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que lhe depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso
e vindo com as nuvens do céu. Amado, eu esperava um glória a Deus mais forte desta igreja, amado. Vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Amado irmão, eu quero lhe dizer, não há nada nos céus e na terra que fuja ao controle e autoridade do nosso Deus. Ele está no controle, diga glória a Deus por isso. Então a ideia central de Marcos capítulo 1 é esta. O ponto central das boas novas é Jesus, o Messias, que se revela como Filho de Deus, ao dar início à era do reino de Deus. A era do reino de Deus não será inaugurada na segunda vinda de Cristo, para um reino milenar terrenal. Jesus nunca disse que o reino dele seria no mundo. Pelo contrário, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então o reino de Deus já foi inaugurado na sua primeira vinda. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, em verdade vos digo que é chegado o reino de Deus sobre vós. Amado, o reino de Deus já está em nossas vidas, diga glória a Deus por isso. Você faz parte do reino de Deus, amado. Nós estamos num processo de implantação total do reino de Deus, quando então todos os inimigos de Deus serão postos debaixo dos nossos pés. Então, essa identidade é declarada primeiro pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelo precursor messiânico João Batista, a voz do deserto. Os profetas diziam, assim como Isaías, falando sobre o servo sofredor, aquele que é, ou como lá no capítulo 9, versículo 6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os profetas diziam quem ele era, e então no Novo Testamento, 400 anos depois de silêncio, se levanta uma voz no deserto para dizer, ele é maior do que eu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Jesus. Então, como precursor messiânico, João Batista dá início ao cumprimento da promessa de Isaías, promessa também de Malaquias e dos profetas, ao preparar o caminho para a vinda de Jesus. João, portanto, é o primeiro profeta em 400 anos de silêncio. Dizem Lucas que ele veio no espírito e no poder de Elias. Vamos lá ver isso em Lucas capítulo 1, versículo 15 a 17. Vamos fazer a leitura. Diz assim, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Amado, quem apoia aborto não é crente. Quem apoia aborto não tem Jesus. Lá dentro do ventre materno tem um ser que é uma vida, está sendo criada por Deus. Você não pode levantar a bandeira de aborto. E não adianta levantar a bandeira do não aborto e depois votar em político que quer implantar o aborto, porque é uma incongruência isso. Veja bem os projetos do seu político. E se tiver lá aborto, não vote nele, amado. Diz que já desde o ventre materno ele era cheio do poder de Deus. Diga glória a Deus por isso. Aí ele diz, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amado, que você esteja habilitado como povo preparado. Preparado para quê, meu bispo? Para ver a glória de Deus na tua vida. Para ver a ação do Cordeiro de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família. Em tudo que você colocar as mãos, tu és luz do mundo e sal da terra, amado. Ele prepara o caminho, amado, eu creio, eu recebo que assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus encherá a terra.
Marcos escreve o sofrimento de Jesus por uma perspectiva da glória de Deus. Ou seja, quando Jesus estava no alto do Gólgota sendo crucificado, o inferno estava perdendo com isso, porque Jesus foi às regiões inferiores da terra e tomou das mãos de Satanás as chaves do inferno. Jesus é o Rei dos Reis. O diabo não manda nem no inferno. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Glória a Deus. Agora, esse João, que veio no espírito e poder de Elias, um grande profeta, ele se sujeita a Jesus e diz: Ele é maior do que eu. Ele realizará obras maiores do que eu. Ele fará algo que ninguém pode fazer, só Ele. O que é? Salvar todos aqueles que nele crerem. Tirará o pecado de todo aquele que nele crê. Amado, rigor ascético não tira pecado. Autoflagelo não tira pecado. Ajoelhar no milho não tira pecado. Pagar uma promessa e subir a escadaria da igreja da Penha não tira pecado. Cumprir as penitências que um padre lhe determina, cumprir penitências, não pagará os seus pecados. O único que pode tirar o pecado da tua vida e da minha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo sangue da eterna aliança. Só Ele. Só Ele. No livro de Isaías, capítulo 40, ele fala sobre este Senhor, sobre este que é maior, sobre este que vem para salvar, sobre este que vem para pastorear, para trabalhar e para agir com a sua glória na vida do seu povo. Versículo 3, esta é a conexão lá do prólogo de João, é a conexão que faz aqui com Isaías, é essa passagem. Ele diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda, nosso Deus. Olha que muitas veredas sejam preparadas no teu coração nesta hora, amado. Você sabe aquele coração que estava duro para ouvir a voz de Deus, aquele coração que estava empedernido para ouvir a voz de Deus, cheio de pedras e cheio de coisas, que o Espírito de Deus trabalhe na tua vida nesta hora. Ele diz assim: todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Clama isto: toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo, amado, o mundo e as suas obras, tudo que podemos fazer com as nossas obras carnais, tudo isso é erva. Versículo 8: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eterna. Quem é a palavra? É Jesus. Ele é o Logos. E aí no versículo 9 a 11, ele diz: tu, é para você, amado, é para mim. Tu, é o que Marcos queria dizer com o seu evangelho querigmático da pronunciação. Ele diz: ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe um monte alto, tu que anuncias boas novas, Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará
mansamente. Que Deus maravilhoso, que pastor maravilhoso. Aqueles que adentram a porta de alguma igreja à volta do mundo quebrado, cheio de caminhos escabrosos, cheio de caminhos tortuosos e esburacados, cheios de questões que tentam lhe impedir de viver a glória de Deus e uma vida íntima com o Senhor, que por meio do verbo, por meio da palavra dele, que permanece eternamente, de glória em glória, as sujeiras vão sendo retiradas, as pedras vão sendo retiradas, os caminhos vão sendo aplanados. Você já viu alguém, a prefeitura, aplanar, pavimentar uma estrada, como estão fazendo lá em Saquarema, na Rua da Bispa? Estão asfaltando, eles vão batendo, rebatendo e vão colocando mais material, as tantas fica liso e pronto para fluir. Amado, que a palavra de Deus que permanece eternamente prepare a tua vida de tal maneira que a estrada esteja pronta para o fluir da glória de Deus. Que nós vejamos no mundo o avivamento da glória do Senhor, que nós vejamos no mundo a palavra correr aos quatro cantos, como anjos de Deus, servos do Senhor, dos quatro ventos entre os céus e a terra, contribuamos para o dia glorioso da vinda do Filho do Homem, quando todo olho verá, sim, amada igreja, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Ele, o Senhor. Então, como precursor e profeta do deserto, João prepara o caminho, mostrando a Israel a necessidade, ouça, isto é, de fulcral importância, ponto de maior importância, de base. Como precursor do deserto, aquele que vem preparar o caminho do Senhor, João mostra a necessidade de arrependimento, confissão dos pecados e fé no Evangelho, a fim de que haja perdão. A fim de que haja perdão. Amado, se uma pessoa vive no pecado, não confessa diante de Deus, não abandona o pecado, ela ainda não viveu a obra de Deus. É preciso você colocar diante do Senhor, confessa diante do Pai. Eu vou lhe dizer, o Senhor há de fazer uma grande obra na vida. Então existe uma tradição relevante sobre o deserto. Ele diz que é a voz que clama no deserto. Existe uma tradição bíblica que olha num aspecto positivo a questão do deserto. Por quê? Foi no deserto que Deus falou com Moisés. Foi no deserto que diversos mensageiros de Deus foram despertados para falar a boa palavra de Deus. Foi no deserto de En-Gedi que Davi foi perseguido, mas foi lapidado, foi trabalhado, foi purificado pela obra de Deus, provado e aprovado para se tornar o grande rei, como nós estudamos na igreja. Foi no deserto que a voz do precursor veio clamando e anunciando o arrependimento, pois muitas vezes é no deserto que uma pessoa conhece Jesus, pois muitas vezes é no silêncio do deserto que a gente busca Jesus, pois pode ser nesta manhã, no meio de um deserto, que alguém seja despertado para ouvir a voz do Senhor e a sua vida seja preparada, aplanada, para que veja a glória de Deus operar na sua vida. Então a voz que clama no deserto declara, ouça, a intenção de Deus de trazer os exilados para a casa de Deus por uma estrada divinamente preparada, ou seja, da Babilônia para Sião, da qual o ungido de Deus removeria todos os obstáculos, até mesmo os obstáculos do coração. Por que que o povo de Israel foi para a Babilônia? Por que que o povo de Israel do norte foi para a Síria? Por que que houve um exílio? Por causa da dureza dos corações, por causa dos caminhos tortuosos.
E quando a voz vem clamando no deserto para preparar o caminho do Senhor, Ele está anunciando a intenção de definitivamente tirar o povo do cativeiro, tirar o povo da Babilônia, tirar o povo da dureza do coração, tirar o povo do mundanismo e dizer: aqui está o meu povo em Sião, numa cidade restaurada. Aqui está o meu povo que ouve a voz do seu pastor, é pastoreada e a sua vida é curada. Eu recebo esta palavra. Então João, precursor, estava dizendo, em outras palavras, que tanto o êxodo de Moisés quanto o regresso dos exilados se cumprem em Jesus, pois Jesus é o caminho. Amados, a Bíblia toda aponta para Jesus. Então, quando dizia assim que João pregava e as pessoas saíam dos desertos da Judéia e vinham para ouvir, esta expressão sair é a mesma saída do êxodo. Você lembra quando Deus disse: vocês vão sair, eu vou lhes tirar com mão poderosa, mas tem um faraó, mas tem um Deus sobre o faraó, amado. Mas tem os caminhos tortuosos, mas tem Deus que aplana os caminhos do teu coração para a glória do seu nome. Então, como precursor messiânico, João Batista chamou o povo a arrepender-se para receber o perdão dos pecados como sinal deste novo caminho a seguir, e por isso batizava com água. Vamos nos aprofundar e entender o texto bíblico, que é de grande importância para o nosso ministério. Ver João Batista batizando com águas era simplesmente surpreendente. Por que, bispo, surpreendente? Porque naquele contexto judaico, o contexto do Novo Testamento, exemplo, a comunidade de Qumran realizava purificações diárias num tanque ritual. Já os judeus praticavam várias lavagens cerimoniais no mikve. E até para comer e lavar, tinha que lavar as mãos, tinha todo um rito, não era questão de lavar a mão para comer, eram ritos de lavagens. Mas esses rituais de lavagens não tinham um paralelo próximo com o batismo de João. Os próprios gentios recém-convertidos, que eram batizados como que num rito de iniciação para entrar no cristianismo, que isso sim faz um bom paralelo com o batismo de João, só se tem registro desses batismos do ano 50 depois de Cristo até hoje. Ou seja, quando um cristão prosélito, quando um gentio prosélito se convertia, portanto, a Jesus, ele era batizado. Esse batismo fazia um paralelo com o batismo de João, mas isso só acontece do ano 50 para frente. Ali em João Batista não tinha nada igual, ou seja, era algo simplesmente surpreendente, de maneira que o batismo de João pode ser considerado como um fenômeno singular, à medida que Deus orientou a apresentar uma metáfora inédita, inaudita naquele momento, da pureza espiritual que foi obtida por meio do arrependimento. Ou seja, aquele arrependimento, confissão de pecados e fé no Evangelho que aconteceu no interior, João Batista expressava de forma exterior através do batismo nas águas. Por isso, vinha ele batizando com águas. Eu abro um parênteses em nosso ministério, nesses 2 minutos, para falar sobre a questão do batismo. Que o batismo nas águas, em primeiro lugar, ele não é como dramaticamente e sensacionalistamente alguns falam que batizar nas águas é decair da graça, é se desligar de Cristo. Não, isso é um equívoco. É um equívoco, e nós vamos ler um texto que não está aí ilhado, porque Paulo batizou algumas pessoas. A minha pergunta é: quem foi o maior pregador da graça de Deus? Quem foi? Paulo, o apóstolo Paulo. E Paulo batizou algumas pessoas. Se fosse decair da graça, se desligar de Cristo, Paulo teria batizado alguém?
Então, logo, página virada. Batizar nas águas não é decair da graça. Tá? Segundo lugar, por que Paulo não batizou? Primeiro lugar, vamos entender. Havia uma guerra de personalidades. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. Havia uma divisão, o que nós chamamos hoje de igreja que se forma em torno de uma personalidade, ou culto à personalidade. Incrível me pareça lhe dizer que em alguns ministérios, mesmo sem ter batismo nas águas, o culto à personalidade existe. Porque se o pastor está na igreja, a igreja está cheia. Se o pastor não está na igreja, a igreja está vazia. Aí a pessoa chega, quem é que vai pregar hoje? Hoje é o fulano de tal. Então eu vou ficar na igreja. Quem é que vai pregar hoje? Hoje é aquele irmão. Vou embora. Isso se chama culto à personalidade. Ou seja, o que Paulo quis evitar, e por isso deixou de batizar, algumas igrejas sem batismo cria, endeusando o líder, o semideus que tem um telefone vermelho e fala com o céu. Em terceiro lugar, aí sim, Paulo vem e diz, Cristo não me enviou para batizar, e sim para pregar o Evangelho. Ou seja, a nossa missão última, a nossa finalidade última não é batizar nas águas. A nossa finalidade última é pregar o Evangelho para a glória de Deus. Diga glória a Deus por isso. É pregar o Evangelho. Agora, se a pessoa chega, bispo, tudo bem, eu já entendi que o batismo nas águas não é necessário, o batismo nas águas não é decair da graça, não é necessário, mas do ano 50 da era de Cristo até hoje, a grande maioria esmagadora, 99,9% das pessoas, batizam como um rito de iniciação. Tem pecado nisso? Não, não tem, porque se tivesse, Paulo não batizaria. Posso me batizar? Pode. Quer se batizar? É voluntário. Ainda pergunto eu, quer se batizar por imersão ou quer se batizar por aspersão? Como assim, bispo? Não entendi. Se você pegar um teólogo batista, ele vai dizer que é por imersão. Se você pegar um teólogo presbiteriano, ele vai dizer que é por aspersão. Ou seja, as duas maiores, fora a Assembleia de Deus, que também batiza por imersão, as duas maiores denominações e os maiores teólogos do Brasil não vão chegar a um acordo. E nem vão discutir. Por quê? Porque o texto bíblico não fecha o assunto. Se é por imersão ou se é por aspersão. Você vai encontrar prenúncios que dá a entender para os dois lados. Então, amados, semelhantemente à ceia do Senhor, a ceia do Senhor o que é? É um sinal visível daquilo que já aconteceu no Espírito. Eu tenho comunhão com Deus, eu sou lavado e remido pelo sangue, por isso eu comungo do pão e do vinho, ou do fruto da vide. O batismo nas águas, para quem deseja, e não é obrigatório, bispo, eu quero, assim como aquilo que já foi no meu espírito ocorrido, já fui batizado no Espírito, já tenho o Senhor, já estou salvo, e quero, inclusive, aproveitar isso como um rito eclesiástico da igreja, que eu vou chamar minha família, vou chamar meus irmãos, a gente vai ter uma mensagem evangelística, aproveitar para evangelizar. Amém? Tem pecado nisso? Não, se tivesse, Paulo não batizava. Então, biblicamente falando, batismo nas águas é voluntário. Se me perguntar, tem que ser obrigatório? Não, não tem que ser. Não quero me batizar, bispo. Tá bom, meu irmão, seja bem-vindo. Bispo, eu quero batismo com aspersão. Tá bom, meu amado, é onde? Aqui na cabecinha? Toma lá o batismo. Não, bispo, eu entendo que é por imersão. Amém, vamos lá, por imersão. O importante é que você saiba que se Jesus não tivesse derramado o sangue dele na cruz, você poderia mergulhar em 30 mil piscinas. Iria mergulhar um pecador seco e iria sair um pecador molhado. Não é verdade? Mas como Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário e você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus, se você quer apenas testemunhar publicamente, chamar a família, fazer um culto evangelístico,
uma obra da igreja, uma obra evangelística, amém, meu amado, seja bem-vindo, vamos lá, que é onde, é aqui, não tem problema, não vai decair da graça, porque se fosse Paulo não teria batizado também. Diga glória a Deus, amém, louvado seja o Senhor. Então fique bem isso entendido, porque o nosso ministério precisa ser claro com a verdade bíblica. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus, amados. Não importa quem diga contra, o contrário, ok? Então, se está na Bíblia, eu creio para a glória e o louvor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos lá rapidamente, amados. Você quer ver o texto que eu estava falando? Vamos passar um minutinho só. Vamos lá, 1 Coríntios, rapidinho, para basear isso. 1 Coríntios 1:10, diz assim, não está no texto aí, Eliade, eu estou aqui acrescentando. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo dividido. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura, olha aí, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado aonde? Em meu nome. Paulo está falando contra o batismo? Paulo está dizendo que batismo é pecado? Paulo está dizendo que batizar é decair da graça? Não. Qual é o problema aí? Divisão na igreja, idolatria, personalidade. Aí ele diz, batizei também a casa de Estéfanes, além deste não me lembro se batizei algum, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Ou seja, amado, batismo é voluntário. Nós estamos aqui em primeiro lugar, primeiro, segundo, terceiro e último lugar, para pregar o evangelho em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Então, vamos lá, como é que se é salvo, bispo? Porque tem gente que diz que para ser salvo tem que ser batizado. Aí eu pergunto para essas pessoas, para onde foi o bandido da cruz? Não é verdade? O bandido estava lá na hora 1/10 da vida. No amém, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E para onde vão as pessoas na UTI, no CTI, está morrendo? Se é obrigatório, se tem que ter obrigatoriamente o batismo, se não batizar nas águas, o sangue de Cristo não vai ter efeito, porque é igual a sangue de barata. Aí, meu amado, então bota uma piscina dentro da UTI. Bota uma piscina dentro da UTI, joga lá uma mangueira, puxa lá da piscina lá uma mangueira, dá uma batizada. Agora, enquanto eu for pastor desta igreja, eu vou pregar a palavra de Deus. Queres ser salvo? Creia e confesse a Jesus. Estás batizado no Espírito Santo de Deus. Não é necessário o batismo nas águas. Queres se batizar? Não tem problema nenhum. A igreja vai estar em oração, vai ser um momento espiritual, vai ser um momento maravilhoso, todo mundo vai orar, vai ser testemunho público. Mas se você não se santificar, não buscar a palavra, descer as águas não vai adiantar nada. Se não crê em Jesus no seu sangue, vai descer um pecador seco, vai subir um pecador molhado. Não é verdade? E nós queremos aqui pecadores remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos chegar ao final, amados. Romanos 10, eu precisei abrir esse parênteses porque era um assunto muito importante, muito sério. Romanos 10, 8. Diz assim a palavra, porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Diga glória a Deus por isso. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Agora ele diz: como porém invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, amados, eu termino com uma aplicação nesta manhã. João é usado com poder, com a finalidade de preparar o caminho para alguém incomparavelmente mais poderoso do que ele, Jesus Cristo. Jesus demonstrou o seu poder ao batizar com o Espírito Santo. Por isso João diz: ele vos batizará com o Espírito Santo. Assim foi demonstrado o poder de Jesus, que é o cumprimento de uma referência messiânica ao derramamento do Espírito profetizado no Antigo Testamento, seja por Isaías, seja por Joel, ou seja por Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Bota lá, Eliade. Então, aqui pega alguns presbiterianos, preferem usar essa passagem. Aspergirei água, olha lá, pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos os purificarei. 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e o observeis. Ou seja, amados, Jesus tem poder para submergir seus seguidores, suas ovelhas, no Espírito Santo. Ou seja, este é um poder exclusivo de Deus. Só Deus pode te batizar com o Espírito Santo. Só Jesus pode, amado. Eu não posso batizar ninguém, mas Jesus pode te batizar com o Espírito. Então, essa profecia se cumpriu no Pentecostes, quando houve o derramamento do Espírito, e se cumpre na vinda do Espírito sobre todos os cristãos no dia da sua conversão. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz a palavra: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes batizados, ungidos, revestidos, selados com o Santo Espírito da promessa. Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. E por fim, Romanos 8, ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste do espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste do espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém, amado. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com o servo sofredor sofremos, também com ele seremos glorificados. Meu amado, o poder do Espírito está na sua vida. Você foi submergido nas águas do Espírito Santo? O Espírito Santo está na tua vida, amado? Você já creu e confessou Jesus como Salvador? Então eu vou lhe dizer uma coisa, conselho final: encha-se do Espírito, mais e mais, ande no Espírito, dê fruto do Espírito, busque os dons do Espírito, e certamente, de glória em glória, pelo Espírito, você será transformado na imagem do Senhor, e viverás como uma nova criatura. Afinal, Jesus, Messias, Filho de Deus, Salvador, te batizou com o Espírito Santo, para que você seja revestido com o poder da sua glória. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém!